gente! Hoje eu vou responder uma pergunta super comum que me fazem não só no consultório, no hospital, mas na vida. Todo mundo quer saber quando que a gente deve procurar um médico generalista ou especialista. Você aí sabe quando procurar um dos dois? Ou o que você faz? Você entra aqui no meu canal e vai procurar informação? Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Primeiro, qual a diferença? Então, um médico generalista é aquele que teoricamente sabe tudo. É a figura mais ou menos do clínico geral, que a gente conhecia muito antigamente, do médico de família, aquele médico que vai te acompanhar como um todo. Antigamente, basicamente, a gente só tinha pediatra, clínico geral e o cirurgião e às vezes o obstetra, mas quem fazia os partos eram os cirurgiões, ou até os clínicos, mais comumente os cirurgiões. E aí o que foi acontecendo? À medida que o conhecimento foi aumentando, tornou-se basicamente impossível um médico só saber de tudo, porque o conhecimento é muito vasto, e aí foram criando as especialidades. Então, hoje em dia, isso acontece, né? Até hoje em dia, a gente tem um clínico geral, mas que é especialista em pneumologia, que vai ver as patologias do pulmão, ou o nefrologista, que vai ver o rim. E aí isso já foi um super conhecimento aí adquirido. E cada vez que o tempo passa, a informação vai ficando assim enorme, gigante. E aí hoje em dia a gente tem as subespecialidades. Então você tem o pneumologista que vê só alguns tipos de patologia. Dentro da infectologia, que é aqui a minha especialidade, a gente tem várias subespecialidades. Tem gente que só vê infecção hospitalar, que é a parte que eu mais gosto, mas tem gente que só trata de HIV, e tem as pessoas que são que nem eu, que vem vários segmentos, mas aí você começa a ter que estudar demais. Por exemplo, um cirurgião não é cirurgião de tudo. A gente tem o cirurgião geral, mas que geralmente esse cirurgião geral, ele vê o quê? As patologias mais abdominais. E aí você tem o cirurgião de tórax, que só vai operar aqui o tórax, a parte do pulmão. Hoje em dia tem cirurgiões oncológicos, que vem mais a parte de oncologia abdominal. Tem cirurgiões ortopédicos, que às vezes só operam mão, ou pé, ou coluna. Então, isso vai acontecendo porque realmente o conhecimento está demais. Mas como que você sabe que você tem que chegar naquele super especialista? Vamos lá, talvez o infectologista que só veja infecções pós-cirúrgicas de ortopedia. Você só vai conseguir saber isso se você começar a sua jornada lá por um médico mais generalista. E eu vou aproveitar esse vídeo para fazer um paralelo com a minha outra faculdade, que a maioria de vocês já deve saber. Eu estou estudando medicina veterinária. E eu vejo, eu consigo assim enxergar perfeitamente esse conhecimento que vai sendo amplificado ao longo dos anos. Antigamente a gente quase não tinha especialidade médica veterinária. E aí vamos lá, na medicina humana a gente sabe tudo de uma espécie só. Na medicina veterinária, imagina quantas milhões de espécies não existe. E aí um único médico antigamente tinha que saber de tudo. E aí um dia você está tratando de um ratinho de 20 gramas e no dia seguinte está lá com um boi de 1 tonelada. É impossível isso, uma pessoa só saber tudo. E aí hoje em dia a gente já começa a ver as subespecialidades. Tem médico que só trata de felinos, outros de algumas raças específicas de cães, outros são mais especializados em silvestres e só vão ver os répteis. Então é muito parecido, né? Eu acho isso muito incrível. Eu poder participar disso tudo e estar contando ainda aqui um pouquinho para vocês. Você tem um amigo que que é veterinário de animais exóticos, né? Ele é bem especialista nisso. Quando eu sempre penso aqueles pássaros super caros, 100 mil reais um pássaro, e aí quando você tem um pássaro desse, ou mesmo quando você tem um gatinho, você quer levar onde, né? No especialista do gato, ou no caso do pássaro, no especialista que manja tudo do pássaro, né? Ou no veterinário geral, que atende cachorro, gato, papagaio, né?
cavalo. E aí não tô dizendo que o cara que faz tudo não sabe nada. Pelo contrário, eu acho incrível uma pessoa conseguir permear por entre tantos pacientes diferentes. Mas é isso, se você tá lá na emergência, você quer esse cara, porque você quer que ele resolva ali o problema. Imagina se chega um passarinho e eu tô lá, não, eu só vejo gato. Infelizmente, vamos deixar o pássaro morrer. Então, todo mundo tem que saber tudo. Agora, tirou da fase aguda, vamos lá, olha, eu vou levar no doutor fulano de tal, que sabe tudo de aves e dessa espécie de ave. Isso é incrível, é fantástico. Mais de tudo, o que eu sempre falo, que o melhor médico é aquele que você confia. Não adianta alguém te indicar um que, nossa, é o melhor médico do mundo, ou outro que tem cheio de diplomas de pós-doutorado e cursos no exterior e tudo, se você não tem a plena confiança e assim, acredita no que ele fala. E às vezes assim, o Marcelo é um que fica, mas como é que eu sei se o que ele está falando é verdade ou não é? Você não vai saber isso, é muito difícil, porque você teria que estudar medicina, mas é isso, você tem que contar com o seu feeling mesmo, que você está sentindo. Eu acho que você tem que sentar ali na frente do médico e conseguir falar tudo que você quer e tirar suas dúvidas, não questioná-lo, né? Não querer ficar ali medindo se você sabe mais que ele ou não, não é isso. Mas você pode perguntar tudo que você sabe que a pessoa vai estar ali disponível para tirar suas dúvidas. Se você não tem isso, se você chegar lá e fica, por exemplo, com vergonha de falar alguma coisa, muda de médico. Eu falo isso muito para os meus pacientes, né? Imagina, se você tem que ir num proctologista ou num ginecologista, que você vai ter que tirar a roupa toda, vai ter que ficar lá naquela posição meio incômoda. Se você não está, assim, um mínimo confortável, né? Se você não pode tirar a sua menor dúvida ou alguma coisa que você até ache que seja bobo, mas que não é, né? Porque dúvida de paciente nunca é bobo, muda de médico. Então, esse é o principal. E aí não interessa a especialidade, o que não é. Mesmo que o médico não saiba resolver o problema ali, ele vai te encaminhar para alguém que sabe. E isso não é demérito e não é ruim. Pelo contrário, eu acho que ruim é a pessoa que engana. Mas, por exemplo, se você vai lá no consultório e eu não sei, eu não tenho capacidade porque eu nunca vi, eu nunca estudei, ou algum problema, não tem problema nenhum eu encaminhar para um colega que eu sei que sabe. E no final das contas, como saber qual é a especialidade que você tem que procurar, o super médico especialista? O ideal é que realmente você não faça essa escolha, que você vá no médico mais generalista e ele vai te examinar e vai conseguir, na maioria das vezes, resolver o seu problema. E aí, quando ele precisar de uma opinião bem mais especializada, ele vai te encaminhar. Quer um exemplo? Imagina, você de repente acorda com uma dor aqui lombar, dor nas costas, e você lá tá achando, uma vez eu senti isso, a minha mãe disse que era isso é problema no rim, com certeza. E aí você vai querer ir o quê? Logo num nefrologista? E aí você vai chegar lá, vai conseguir marcar a consulta, que às vezes demora um pouquinho, tô com dor nos rins. E aí ele vai pedir exame, vai te examinar e tudo, e vai dizer, não, seu rim tá ótimo, não tem nada de errado com ele. Ai, meu Deus, e agora? É o quê? É dor lombar? Será que pinçou um nervo? Será que é muscular? E aí você vai querer ir para um ortopedista, e vai para o ortopedista. Aí o ortopedista vai te examinar e falar que não é nada, que você tem que ir num neurologista. Então só aí você já perdeu tempo, já fica cansado, já está com dor, já se entupiu de remédio. Então o médico generalista serve para isso, né? Claro que vocês sabem o que vocês estão sentindo, mas qual é o diagnóstico possível? Os diagnósticos diferenciais que eu sempre falo aqui, né? Que os sintomas podem ser causados por várias patologias. E aí uma pessoa que não é médica não consegue direito saber exatamente que médico procurar. Então, para isso que serve o generalista. E é quando a gente tem um amigo que a mãe dele sabe tudo, apesar de não ter nenhuma formação em saúde, sabe tudo, qual remédio dá. Putz, a minha mãe tem muito isso. Minha mãe, quando dói nas costas, ela fala, não, esse aqui é exatamente o meu rim. Esse aqui tá doendo aqui
o meu fígado. Ah, é porque eu tomei não sei o que ontem, atacou a minha vesícula. E aí? Então, a gente realmente tem que valorizar as queixas do paciente. Se ele está correto no diagnóstico ou não, que é a questão, né? A gente não pode se deixar levar isso. A pessoa está falando, ah, não, é o meu rim que está dando. Será que é o rim mesmo? Ou será que é o músculo? Ou o que que é? Mas sempre conversar e entender qual é a dor, qual é o problema, isso faz parte da anamnese. E é o passo mais importante para fazer qualquer diagnóstico. O resto é tudo complementar. Se você não tem um tempo para sentar e entender o que está acontecendo com o paciente, se você quer correr logo para pedir um monte de exame, você pulou aí a parte mais importante, que é a anamnese, e depois o exame físico, que você tem que examinar. Você tem que tocar no paciente, você tem que olhar para saber o que você está procurando. E a questão dos exames, é por isso que eles se chamam complementares. Você vai pedir um exame de sangue para provar a sua hipótese diagnóstica. Então, cuidado com aquele médico que você vai, que nem olha na sua cara e pede 500 mil exames. As pessoas adoram fazer exame, né? E às vezes vão lá em mim e eu peço um examezinho, só falo, essa médica aí nem pediu os exames, nem passou remédio. E não é isso, vamos focar no que realmente é o mais importante. E o que eu mais queria era que as pessoas pudessem, todo mundo pudesse ter um médico para chamar de seu, que é o quê? Aquele médico que te conhece, que já te examina há muito tempo, que às vezes só de olhar para você sabe se você está bem, se você não está, que conhece a sua história, que não é só a sua doença, você não é ali um diagnóstico para ele, você é uma pessoa e ele vai te acompanhando ao longo do tempo, e aí fica muito mais fácil de pedir algumas opiniões para os especialistas, mas ele vai ali costurar você todo e vai te conhecer, porque o que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas assim, quem é o seu médico? Eu tenho um cardio, um endócrino, um nefro, um infecto, um isso, um aquilo, mas ninguém consegue se falar e você fica todo fragmentado. Então, você ter aquela pessoa que é o seu médico, isso é muito importante. E aí eu já sei que vai vir aqui um bando de gente escrevendo, dizendo, mas no SUS não é assim, mas no plano de saúde, a gente não consegue, é muito difícil. E eu entendo isso, e é realmente muito difícil, mas eu não estou aqui querendo falar do problema, eu estou querendo falar do que seria o correto, do que seria o melhor para todo mundo. Então, eu acho que assim, uma maneira que a gente tem é de tentar, primeiro, falar para vocês o como deveria ser. Então, informação é o mais importante para que vocês possam lutar por isso. Falar assim, olha, não, eu não quero 500 médicos me acompanhando, porque quem tem vários não tem nenhum. Então, quem é o meu médico? E às vezes, poxa, se eu posso poupar um dinheirinho aqui, alguma coisa, para pagar uma consulta melhor com alguém que eu confio, porque, gente, a gente precisa estudar, precisa se atualizar, precisa de tudo. Eu ia adorar se eu pudesse atender todo mundo de graça e não cobrar nada, mas infelizmente a vida não é assim. A gente precisa receber para conseguir se atualizar, para prestar um melhor atendimento. Mas eu acho que assim, só de você estar procurando essa informação e saber o que é o melhor, isso aí já é assim, já dá um startzinho, já é o primeiro passo para a gente conseguir mudar essa situação. Algo que eu acho curioso é o que aparece nesses seriados médicos. E eu adoro, tá, gente? Eu vejo todos os seriados médicos e tudo. E aí eu gosto de ficar falando pro Marcelo, se bem que ele não gosta muito não, mas o que é verdade, o que não é, como é que isso funciona, se é realmente assim. Mas o que eu vejo muito é que geralmente tem um médico e ele faz tudo. Ele opera, ele vê ultrassom, ele vê ressonância e faz os diagnósticos mais incríveis possíveis, tudo sozinho. E a gente sabe que, na verdade, não é isso, né? O conhecimento, é o que eu já falei, que é muito grande, então é impossível. Às vezes você tem, sim, aquele médico que, por exemplo, tá lá na super urgência ou no trauma, que ele tem que saber, assim, um pouquinho rápido de cada coisa. Então, sim, ele vai pegar um ultrassom e vai ver se tem algum problema no pulmão, que tem que drenar, ou no coração. Então, ele faz diagnósticos rápidos porque ele tem que agir ali de uma maneira muito rápida. Mas depois
isso já resolvido, quando o paciente já vai para a UTI, para terapia intensiva, você tem outras especialidades que vão ali complementando aquele diagnóstico, e aí você precisa dos especialistas de novo para ir costurando e formar um diagnóstico total. Então, cuidado com isso. Outro dia vieram me perguntar assim, mas se não tiver ninguém para operar, você pode ir lá no centro cirúrgico e fazer uma cirurgia de urgência? Não, gente, porque eu não sei mesmo, eu não sou cirurgiã. O máximo que eu vou conseguir é dar uns pontinhos lá, para estancar algum sangramento importante, tudo. Uma coisa que todo médico tem que saber é atender uma parada cardiorrespiratória. Isso não tem jeito, todas as especialidades têm que saber. Agora, cirurgia, saber assim, vou abrir a barriga, vou saber onde é que estão as veias, as artérias, os nervos e tudo, isso precisa de muitos anos de estudo e de acompanhamento. Isso depende de uma pessoa ir passando para outras, milhões de cursos, então não dá. E esse formatinho novo foi especialmente para você. Eu quero saber aqui se gostou, não gostou, ficou confuso. É um vídeo que eu não estou falando de doença, estou falando de conceitos, mas achei que era importante para passar para vocês como é um pouquinho o nosso dia a dia médico, como que a gente faz os diagnósticos, porque eu acho que isso ajuda a você escolher o seu melhor médico. Obrigada e até a próxima.